Como havia prometido antes, hoje irei apresentar a minha primeira aula e falaremos sobre a história do Brasil. Um pequeno resumo do descobrimento do Brasil até a independência. O Brasil foi descoberto pelos navegantes portugueses em 1500. Naquela época, com a decadência do feudalismo, os europeus procuravam um novo caminho para o comércio com as Índias. Portugal investiu em técnicos na navegação. Então, Portugal se tornou a potência náutica daquela época. O rei Dom Manuel I patrocinou o fidalgo português de nome Pedro Álvares Cabral. Em 1500, Cabral chegou às costas do Brasil, hoje atual estado da Bahia. Começava aí a colonização do Brasil. O rei de Portugal resolveu dividir o país em de todas as capitanias, apenas a capitania de Pernambuco e São Vicente tiveram progresso. Com a iminente ameaça de invasão do território colonial, o rei de Portugal resolveu criar o governo geral para melhor defender a colônia. Em 1549, chegava na capitania da Bahia o nobre português Tomé de Souza, com o objetivo de criar uma capital e ser o primeiro governador geral do Brasil. Cria Salvador como primeira capital do Brasil e incentiva a criação de gado e o cultivo da cana-de-açúcar. Com o fracasso do projeto de capitanias, a coroa portuguesa resolveu então dividir o país em dois vice-reinos. O vice-reino do norte ficou como capital a cidade do Salvador, a antiga capital. E como capital do vice-reino do sul, a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Isso não foi o suficiente para evitar a invasão de potências estrangeiras. A região que hoje é o atual estado do Maranhão foi invadida pela França, que fundou
a cidade de São Luís. Os holandeses, por sua vez, invadiram a capitania de Pernambuco, rica em cana-de-açúcar. O vice-reino chegava ao seu fim. Iniciava a unificação em um único vice-reino, com sede na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Com a decadência da cana de açúcar, iniciava o ciclo da exploração de ouro e diamantes, originários dos morros e rios das Minas Gerais. Ouro que daria origem a revoltas, traições e morte. No século XVII, iniciava um movimento de independência do Brasil que ficou conhecido como Inconfidência Mineira e teve como ícone o Tiradentes, traído, morto e seu corpo vilipendiado, se tornou herói do movimento. Em 1808, um movimento na Europa iria mudar o rumo político do Brasil para sempre. A família real portuguesa, pressionada pelo imperador Napoleão Bonaparte da França, que exigia o rompimento de Portugal de relações com a Inglaterra, foram obrigados a mudar-se para o Brasil, a sua mais rica colônia. Com a chegada de Dom João VI ao Brasil como príncipe regente, o Brasil deixa a condição de colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal. Reino Unido porque era a sede do Reino de Portugal. Dom João VI abre os portos do Brasil para as nações amigas e independentes, e o Brasil passa a comercializar com essas nações, deixando de ser monopólio exclusivo de Portugal. Em 1915, Dom João VI, agora como
rei de Portugal, com a morte da sua mãe, a rainha louca deixa como regente e representante do seu reino o seu filho e príncipe Dom Pedro. Com a sua volta a Portugal, Dom João deixa o caminho aberto para a independência do Brasil. Se vocês gostaram, compartilhe com os seus amigos, dê o seu like e faça um comentário para a próxima aula.